E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo meu aqui e hoje eu vou estar te mostrando uma coisa que é muito difícil da gente conseguir ver aqui nos vídeos do YouTube, que é você estar entendendo um pouco como que funciona as formas dinâmicas. Eu vou estar ensinando para você tudo o que você precisa para estar aprendendo a desenhar formas dinâmicas. E o que seriam essas formas dinâmicas? Formas dinâmicas nada mais é do que você tentar desenhar uma forma na sua folha que você consiga ter a sensação de 3 dimensões. Isso é muito difícil da galera tá conseguindo fazer essa forma em 3 dimensões. Eu vou estar com esse método aqui agora, você vai entender todo o processo de como que funciona para você conseguir reproduzir isso. E aqui nesse vídeo eu vou abrir o jogo com você, eu não vou estar editando muito, eu quero que esse vídeo seja como se fosse um bate-papo entre eu e você. Você vai estar aprendendo a partir de agora comigo, eu vou estar aparecendo aqui para você no cantinho da tela, como você já pode estar vendo aí, e eu vou estar aparecendo para você e eu vou estar te explicando o tempo inteiro como vai funcionar essa questão e como que você vai depois também fazer exercícios para fixar esse conhecimento. Eu vou continuar aqui agora, talvez você vá achar um pouco estranho, eu vou ficar virado de cabeça para baixo, não de cabeça para baixo, você vai me ver desenhando aqui, e é isso, vamos lá. A primeira coisa que você... Outra coisa, rapidão. O que eu lembrei aqui? Esse vídeo é um vídeo um pouco longo, então assim, eu já vou estar falando aqui no começo do vídeo para você que tem um pouco de impaciência, se você quiser assistir na velocidade 1,5, 2 e por aí vai, você pode estar acelerando o vídeo, tá? Ou passando para frente, beleza? Você assistindo o vídeo até o final me ajuda bastante. Então assim, o que são formas dinâmicas? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Imaginem, eu vou escrever aqui rapidão. Imagina que você tem uma forma aqui. Eu vou fazer uma forma. Outra coisa, eu gosto muito de estar desenhando com caneta, tá? Que ela dá confiança pra gente. O que você tem que observar? Que tudo que você desenha é basicamente feito de linha. Então você tem que desenhar. Se você estiver utilizando uma caneta, é muito mais fácil de você conseguir ganhar essa confiança que você precisa na hora de estar desenhando. Eu fiz aqui meio que um Y, como vocês podem estar vendo aí. O que acontece? Existe um macete para você dar a sensação que ele está virado ou para frente ou para trás. É simplesmente você, se você quer fazer entender que essa forma está virada para frente, você entra um pouco com ela e deixa essa virada para trás. Eu vou estar mostrando para vocês um conceito bem legal. Vocês podem notar que agora ela está virada para frente, essa parte aqui, e essa parte está virada para trás, tá? O que acontece aqui? Eu gosto de fazer as linhas de sentido da forma. Eu vou simplificar isso aqui para vocês, tá? Aqui, por exemplo, as duas estão viradas para trás, como vocês podem estar notando. Ó. Vou fazer isso aqui para vocês entenderem, ó. Tá? Agora o que acontece? Eu vou repetir o mesmo processo. O mesmo processo aqui, ó. E você vai reparar que essa técnica ela vai te ajudar bastante a você conseguir dar profundidade para os seus desenhos. Você vai entender aonde que eu quero chegar. Veja que interessante. Agora eu vou fazer o contrário. Essas linhas estavam para cima. Essa aqui eu vou fazer como se ela tivesse. E aqui, ó.
Agora, essa aqui está virada para frente, a setinha já muda o sentido, tá? E essa aqui está virada para trás. Então, ó. Esses sentidos aqui, eles são muito importantes de você conseguir fazer, beleza? Por que isso é importante? Porque isso aqui é um princípio básico de você conseguir desenhar em construção, que é o método onde você consegue desenhar qualquer coisa criando. Basicamente, quando você faz isso aqui, você está transformando esse estudo em cilindros, né? Se você basicamente fazer uma base, estou vendo o cilindro por baixo. Você criar como se fosse um Frankenstein mesmo, com partes. Você vai estar desenhando as partes do que você quer. Eu vou estar dando alguns exemplos aqui para vocês verem. Ó. Vejam que interessante. Esse exemplo aqui, ele junta, é como se eu tivesse feito tudo rápido, da mesma forma. Esse aqui, que eu estou mostrando, ele é como se ele fosse uma forma 2D. É isso que eu queria mostrar para vocês. Uma forma 2D simplesmente é uma forma onde eu não consigo ver profundidade. Tá? Se você fizer isso aqui, ó, elas são formas que você consegue enxergar simplesmente uma forma 2D. Ela não tem profundidade. Tá? Mas, Enéas, eu tenho que desenhar essas formas, você tem que desenhar essas formas. Para você conseguir dar mais profundidade para o seu desenho, você é obrigado a desenhar essas formas no seu sketchbook, treina no seu sketchbook, treina numa folha chamequinho, igual eu estou fazendo aqui, tá? Estou me ajeitando na cadeira aqui. Gosto de ficar... Deixa eu pegar uma prancheta aqui, que eu acho que vai ficar melhor para mim, para eu desenhar por cima. Beleza, vamos lá. Galera, como eu havia falado, o vídeo vai ficar... Eu não vou estar editando muito. Eu quero que seja um estudo bem sincero e bem prazeroso para você que está me assistindo até aqui. Então vamos lá. O que acontece? Você tem que entender que os objetos, no último vídeo que eu coloquei aqui, os cilindros principalmente, eles têm sentido, tá? Então aqui eu estou vendo a parte de cima desse cilindro. Automaticamente, essa linha aqui do centro, a gente chama de linha de eixo. Eu estou vendo a saída dessa setinha e eu não estou vendo a entrada. Beleza? Aqui seria a entrada, a saída. Enéas, eu poderia fazer o contrário, a setinha? Tem muita gente que me pergunta isso, com certeza. Você pode fazer o contrário também, ó. Tá? E eu estou vendo a parte de baixo aqui da setinha, a parte de cima, porque ela está por baixo do cilindro. Então aqui eu não vejo, beleza? Se fosse ao contrário, eu vou fazer o outro cilindro agora. Isso você tem que treinar. Estou vendo aqui a saída dele. Ó, essa linha aqui é uma saída, é uma linha de eixo, beleza? Aqui agora eu vou estar vendo a parte de baixo da setinha. Isso aqui, na verdade, galera, é como se fosse uma rotação. Esse cilindro aqui, ele está virado assim. Você está vendo a parte de cima dele, tá? Está vendo a parte de cima, não está vendo a parte de baixo. Eu vou estar pegando aqui o cilindro para vocês verem. Aqui está o cilindro, galera, ó. Tá aqui, tá aqui. Nesse caso, aqui, vocês estão vendo ele assim, tá? Nesse caso, você está vendo ele assim, tá? Aqui seria o eixo, correto? Então, quando você está enfiando uma caneta aqui, ó, automaticamente você está vendo essa outra parte.
O que eu gosto de estar fazendo também? São linhas de sentido. Mas, Enésio, por que isso é tão importante? Você tem que entender que tudo que você desenha são superfícies. São superfícies onde as superfícies elas podem estar curvadas, meio curvadas, totalmente retas. Então, por exemplo, se você desenha um cilindro, essa superfície do cilindro ela está curvada. Então, você tem que entender automaticamente a linguagem do desenho. Essa aqui é uma linguagem onde eu estou te mostrando que vai te ajudar na hora de você até fazer suas criações aí, beleza? Então, o que acontece? Isso aqui é uma superfície curvada. Só que para a gente fazer em objetos mais dinâmicos, formas mais dinâmicas, você tem que estar pensando da seguinte maneira, que... Deixa eu tirar essa folha aqui de baixo. Você tem que conseguir rotacionar, você tem que conseguir enxergar essas linhas de eixo, que são essas linhas aqui do centro da forma, tá? Então assim, se você consegue enxergar, visualizar essas linhas de eixo, de centro da forma, você vai conseguir automaticamente desenhar formas dinâmicas. O que acontece? Eu vou fazer uma mais simples aqui. Parece um pepino, né? Então, o que acontece? Se você fizer uma linha imaginária traçando ela no centro, bem no centro dela aqui, ó, é como se fosse uma linha de ação, tá? Você tem que imaginar aonde que ela vai ser a parte de cima e a parte de baixo, tá? Essa parte de baixo eu não vejo, a parte de cima eu vejo. Vamos dar um nome aqui rapidão, para a gente exemplificar. Eu vou colocar como se essa parte aqui de cima, o topo do cilindro seria a parte de cima mesmo, cima. Ou em cima, né? Topo. Acho que vai ficar melhor topo, né, gente? Topo. Tá? É a parte de cima, do topo do cone. E a parte de baixo. Tá? Esse outro exemplo aqui, o topo eu não estou vendo ele. A parte de baixo agora eu estou vendo, então eu estou vendo a parte de baixo dele aqui. Eu vou dar uma choradinha aqui, ó. Beleza? Isso é muito importante você conseguir fazer. Por quê? Eu quero fazer um personagem onde que eu vejo o tênis dele de baixo para cima ou de cima para baixo. É isso que você tem que estar entendendo, é isso que você tem que saber para fazer os seus desenhos aí. Eu fiz aqui a linha de eixo dentro dessa forma que parece um pepino. E agora eu tenho que definir aonde que vai ser a parte de baixo e a parte de cima, ou entrada e saída, tanto faz, tá? Então aqui, ó, eu vou... Por exemplo, imaginem que aqui eu descarto essa parte aqui. Galera, minhas aulas são assim, meio doidas mesmo, tá? Se você estiver entendendo, comenta aqui embaixo. E lembrando, eu tenho os meus cursos, onde eu ensino desenho, pintura, arte no geral, criatividade. A minha área de membros se chama Jornada Criativa, onde que eu ensino tudo. Isso aqui que você está aprendendo, eu ensino dentro do meu Fórmula do Desenho, onde você vai estar aprendendo a desenhar de forma criativa, figura humana, paisagens e muito mais, tá? O link está na descrição aqui embaixo desse vídeo. E é isso aí, sem mais enrolação, vou continuar. Imaginem que aqui eu tirei essa setinha aqui e eu espetei uma seta de baixo para cima no meu cone. Cone não, no meu cilindro. Eu fiz assim, ó, tá? A setinha está saindo aqui em cima. Vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Se ela está entrando, eu vou enfiar essa setinha aqui, vai sair ali. Eu quero ver a saída. Então ele está saindo aqui, mas eu não quero ver a entrada da minha setinha. Então ele está entrando aqui, eu não vejo, ele está saindo, eu estou vendo a saída.
O que acontece? Essa setinha vai fazer isso aqui, ó. Tá? O que acontece? Eu não vejo a parte de baixo da seta. Ah, Inés, mas isso influencia em quê? Eu vou fazer de novo aqui o pepino. E vou fazer o exemplo contrário. Eu vou fazer a linha em vermelho para vocês entenderem. Faz isso bem fraquinho, ó, que é a linha de centro. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou enfiar ele aqui. E ele vai sair aqui, ó. Aonde que eu enfiei? Eu não estou vendo a parte de baixo. Aqui eu vou estar vendo a setinha assim. Ah, Inés, mas se você quisesse fazer a setinha do mesmo lado aonde que você fez a outra. Beleza, a setinha vai ficar assim, ó. Eu vejo a parte de baixo da setinha, como se fosse uma continuação. Tá? Mas isso vai influenciar em quê? Agora que você vai entender. Aqui, ó, a forma, ela vai fazer isso, ó. As linhas de sentido da forma vão seguir essa visão aqui. Isso me ajuda em quê? Você já pode ver que aqui poderia ser um corpo de uma abelha, de sei lá, de uma cobra ou qualquer coisa, uma perna, por aí vai. Eu vou estar dando alguns exemplos aqui no final. Então, assim, o que acontece? É isso que você tem que entender. Que quando a gente faz a linha de eixo, a linha de sentido, fica tudo mais fácil. Vejam aqui o exemplo agora, o contrário, ó. Esse está virado para um lado, esse está virado para o outro. Então, assim, o mesmo desenho, que antes era 2D, que era assim. Esse exemplo aqui é um exemplo 2D. Eu não vejo profundidade, eu não vejo angulação, né? Tipo, eles estão desenhados da mesma forma, mas eu consigo entender que um está virado para frente e está virado para trás, tá? Esses dois aqui já tem uma direção e tem também uma profundidade, tá? Eu vou estar mostrando aqui com mais alguns exemplos. Esse aqui, ó, parece um abacate, né? Uma pera. Ó, entrada, saída. Vou fazer aqui a entrada, a saída. Galera, e mais pra frente, eu vou mostrar para vocês que esse estudo, ele é super importante na hora de você estar sombreando, fazendo as sombras do seu desenho. Não cabe aqui agora nesse vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas comenta aqui embaixo se você quer que eu faça esse tipo de estudo para você ver. E outra coisa, nesse aqui, por exemplo, tem duas linhas, né? O que você pode estar estipulando aqui agora? Nesse primeiro exemplo que eu mostrei, eu fiz aqui uma coisa que é o quê? O que está na frente e o que está atrás. Eu começo estipulando isso. Esse aqui está na frente, ó. Beleza, esse está atrás, tá? Nesse aqui eu poderia fazer duas linhas de eixo. Uma saindo aqui e uma começando aqui e vindo para cá, tá? Aqui que interessante, ó. Agora eu vou fazer assim, ó. Esse aqui está saindo, entrou aqui, veio e saiu. Então o que a gente vai ver aqui? Ele é assim, ó. Assim, tá? E esse aqui eu vou fazer o contrário. Ele vai estar também virado para frente. Ele vai estar saindo também. Ó. O que acontece aqui? Então aqui, ó, ele vai fazer assim, a forma, né? Essa aqui vai ficar assim, ó, porque ele está virado para o outro lado.
Aqui vai ficar uma forma meio dinâmica assim, ó. E aqui vai fazer isso, tá? Aqui é como se fosse um tentáculo, uma perna de um polvo, de uma estrela do mar, alguma coisa desse gênero, beleza? O que isso é importante? Vamos lá, agora a prática, vamos de prática, né? Eu gosto muito, eu vou botar para cá um pouquinho, senão minha cabeça não vai caber aqui. Eu vou fazer aqui para vocês verem bem rápido, ó, uma forma. Essa maneira de você fazer um círculo é bem legal, porque eu estou treinando várias vezes o círculo. Então você consegue estar fazendo vários círculos num desenho, todos de uma vez. Fiz aqui a linha de eixo, entrada e saída, tá? Vou fazer aqui uma esfera aqui em cima, tá? Vou fazer uma esfera. E aqui, ó, nessa forma de baixo, eu já começo a trabalhar dessa forma. Na esfera, eu vou fazer uma maneira um pouco diferente. Aqui seria a linha do centro, tá? Fiz duas formas, essas duas formas elas já estão aparecendo aqui. Galera, vocês podem notar que eu tô desenhando sem referência nenhuma. Então, assim, se você quer desenhar de maneira criativa, sem a utilização de referência, é super importante que você consiga estudar esses conceitos, tá? Esses conceitos de formas dinâmicas, perspectiva, desenhar as formas, os cilindros, as caixas, os cones e por aí vai. Isso é muito importante para você estar conseguindo mentalizar o que está dentro da sua cabeça para a folha, tá? Então, assim, tem muita gente que acha que desenhar essas coisas é bobeira, aí começa só a ficar querendo copiar uma imagem, quer só reproduzir. Aí quando pedem para ela desenhar alguma coisa, ela não consegue, porque ela não tem essa bagagem, esse repertório de ferramentas para ela estar conseguindo criar qualquer coisa. Por exemplo, aqui vocês já podem estar notando, eu fiz aqui, parece um feijão, né? Daquelas coisas que a gente joga boliche, os pinos do boliche. Aquele pino é muito legal até para a gente fazer uns estudos. Aqui, ó, eu vou estar fazendo um passarinho, tá? A perninha dele vai sair de um lado, vai sair aqui, talvez do outro. Vocês podem estar notando, eu já fiz aqui uma asinha. A asa, ela também vai começar a ganhar uma forma dinâmica, ó. Aqui eu já meio que fiz os sentidos da forma. A asa do outro lado talvez não apareça tanto. Eu vou estar fazendo aqui um galho bem aqui na frente assim, ó. Vejam que interessante. Eu fiz essa linha aqui. Essa linha tá 2D. Olha agora, galera. Se eu fizer um recorte aqui, ó, vocês já conseguem enxergar o volume do galho, beleza? O bico, galera, vejam que interessante. O bico, se eu fizer uma forma assim, ó, eu vou fazer uma forma como se fosse um cone virado. Assim, tá? É um cone virado. Se eu fizer a linha aqui, ó, e fizer assim, ó, você já consegue ver com muito mais profundidade o bico, o biquinho dele, tá? E eu fiz só uma planificação aqui para saber de onde que está saindo, é que seria o centro do bico, ó.
Eu vou fazer um biquinho um pouco menor. Aqui, ó, vejam que interessante, ó. Eu poderia também... Ali, aqui já tem um passarinho. O rabinho dele, as peninhas de trás, né? Elas funcionam como uma caixa, assim, ó. Que eu vejo. Basicamente isso. Tá? Agora veja que interessante. Eu vou continuar aqui. Eu vou passar depois a caneta azul por cima. Eu tô vendo aqui aonde que fica melhor os olhinhos dele. O biquinho, né? Que o passarinho ele tem umas coisas assim. O pé eu não fiz ainda, eu não fiz de propósito. Por quê? Eu quero que você entenda que quando a gente faz o pezinho do nosso carinha aqui, eu vou fazer o pezinho um pouco para frente, porque ele tem uma perninha que faz assim para trás e para frente, tá? Isso é um pouco de você memorizar. Eu vou estar mostrando em próximos vídeos também como que você, com o Dynamic Sketching, que o Peter Han é um cara muito famoso, até o Kim Jong-gi também mostrava muito isso nos seus trabalhos. Que é o que? Você desenhar primeiro a patinha presa aonde que ele está agarrado. Igual, por exemplo, quando você for desenhar um personagem, ao invés de você desenhar o braço indo até a mão, você desenha primeiro a mão e depois você desenha o braço indo até a mão. Tá? Essa é uma dica muito legal. Então, o que você tem que fazer aqui? Eu vou fazer a patinha dele. São 3 cilindrinhos no formato dessa forma aqui, ó. Agora aqui é o pulo do gato, galera, ó. Tem um cilindrinho que desce. Tá ali. Agora aqui, ó, vejam que interessante. Eu vou começar. Poderia ter pegado a caneta preta, mas não tem problema nenhum. Ó. As próprias linhas que eu fiz aqui, ó, elas mesmas já me ajudam a eu conseguir fazer os sentidos, né? Da pena, da patinha aqui, por exemplo, ó, a patinha aqui, ó. Eu não preciso estar com a referência na minha frente para eu conseguir estar fazendo o desenho, né? Aqui no dedinho, galera, veja que interessante, ó. Se você entende e memoriza, por exemplo, viu um pezinho de galinha, você entendeu. Você não precisa desenhar, aprender a desenhar tudo. Isso que você tem que botar na tua cabeça. Se você viu um pé de uma ave, por exemplo, uma galinha, um passarinho, a galinha tem um pé grande, então dá pra gente ver melhor. E você memorizou a estrutura daquele pé de galinha, esse pé de galinha vai servir para praticamente todas as aves que você estiver desenhando. Até, por exemplo, uma pata de um dragão, por exemplo, isso a gente chama de biblioteca visual. Se você está enriquecendo a sua biblioteca visual cada vez mais, elas podem ser utilizadas para outras finalidades. É isso que acontece. Se você aprendeu a desenhar um pezinho de galinha, vai ficar um pouco pequeno. Talvez não dê para a gente ver tão bem assim no desenho, né?
se você, voltando aqui ao assunto, se você aprender a desenhar um pezinho de galinha com as estruturas, automaticamente o seu desenho já vai ficar muito mais rico. E outra coisa que eu gosto muito de falar, principalmente com meus alunos aqui no ateliê, é que você não precisa, aqui por exemplo, estou fazendo um desenho sem a pretensão de fazer uma obra de arte linda, maravilhosa, tá? Eu estou fazendo um estudo, mostrando aqui um estudo para vocês, então não precisa ficar querendo a cada novo sketching, né? A cada novo rabisquinho que você faz no seu caderno de desenho, você fazer uma linda obra de arte, uma arte super bem finalizada, ou uma arte que você vai ter que... Isso é uma das coisas assim, que eu bato muito na tecla. Até eu falo muito disso na minha newsletter. Newsletter, para quem não sabe, são e-mails semanais. Eu estou enviando 3 e-mails semanais. Se você quiser se inscrever na minha newsletter, eu vou estar colocando o link dela aqui na descrição do canal também, desse vídeo, aonde eu dou várias dicas sobre criatividade, sobre rotina criativa, histórias, frustrações, histórias da minha vida que são engraçadas pra caramba, que eu não falo muito no Instagram, porque o Instagram, como é que eu posso falar? Não chega para muita gente, então não adianta a gente ficar falando, e isso não agrega tanto na vida da gente que trabalha com arte. Então assim, se você quer se inscrever, quer entender um pouco mais sobre a minha rotina criativa, sobre a minha vida artística, né? Sobre os medos e muito mais, você pode estar se inscrevendo lá na minha newsletter, tá aqui embaixo também. É bem legal. E aqui, galera, ó, eu tô tentando dar uma acelerada. Não tô caprichando tanto assim nas penas, nem nada disso. Mas só para vocês entenderem como que funciona essa questão de formas dinâmicas. Vejam que eu vou estar dando uma acelerada aqui. E vejam que tudo que a gente faz vai seguindo meio que esse sentido das formas, né? Por exemplo, se você pegar o cilindro aqui de novo, vou mostrar aqui embaixo, ele tem uma lógica por trás dele. E quando você desenha qualquer coisa que você queira, essas formas vão te deixar assim mais confortável na hora de estar criando os seus desenhos. Eu vou estar finalizando essa aula aqui, esse vídeo, né? Eu espero que quem tenha assistido e chegado até o final tenha gostado. Eu estou me dedicando bastante para estar mostrando conteúdos importantes e conteúdos concretos. Eu gosto de falar assim, conteúdos extensos. Por quê? Porque meio que um desabafo aqui agora. Todo conteúdo que a gente vê na internet hoje em dia é um conteúdo meio com diquinhas superficiais. Não, eu lembrei a palavra. Estou tentando fazer um conteúdo mais denso aqui para você. Porque assim, tem muita gente que procura aprender as coisas na internet. E é claro que assim, num vídeo só não tem como ensinar muita coisa. Mas dá para você ensinar muita coisa legal. Esse tópico, por exemplo, eu achei super importante estar passando para você que quer aprender. Isso que eu gostaria de ter visto, um canal como o meu, que eu estou fazendo hoje em dia, é como se eu estivesse fazendo para mim mesmo do passado. Então, esse conteúdo, eu espero que chegue para bastante gente, que esse vídeo consiga, de alguma maneira, te esclarecer uma dúvida que você tem aí. E é isso, lembrando que eu tenho os meus cursos, já falei isso aqui no meio do vídeo, eu vou estar falando de novo, porque eu também vivo, eu ganho o meu ganha-pão, os meus cursos, onde que eu ensino, dessa maneira que eu estou ensinando aqui para você, eu ensino sobre pintura realista a óleo, aqui atrás tem até alguns, não está dando para ver, e mais para frente eu vou estar ensinando outras coisas, e pintura realista a óleo, fórmula do desenho,
Eu tenho um e-book onde eu ensino a misturar as cores, bem baratinho, R$ 9,90. Tenho outros cursos de pintura acrílica do zero, se você quer aprender a pintar em acrílica, fórmula do desenho, acho que eu já falei, vou estar falando de novo. E é isso, galera. Eu vou estar finalizando aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu o vídeo, compartilha. Não precisa compartilhar, não. É só você curtir e se inscrever no meu canal. Beleza? E é isso. Valeu e até a próxima.